Oi, pessoal! Essa é a nossa revisão, nosso fechamento no estudo das narrativas românticas, com base nos direcionamentos que vocês mesmos deram para esse momento, tá bom? A primeira coisa que vocês pediram para a gente revisar, reforçar, foi como é que se classificam os romances românticos feitos no Brasil. Vamos lembrar que essa classificação aqui se refere à produção brasileira, tudo bem? A gente usa dois critérios para fazer essa classificação, tá? O tempo é o primeiro deles, tá? O espaço é o segundo. Liga por que o tempo primeiro? Porque temos duas grandes opções para a ambientação das narrativas românticas. Elas podem se passar no contexto histórico, que é o contexto histórico conhecido pelo público leitor, tá? Então, é aquele que é mais ou menos o mesmo tempo em que os seus leitores vivem, ou a narrativa pode acontecer muito tempo antes desse contexto ali do século XIX, dos primeiros anos do século XIX. Tudo bem? Quando a narrativa volta assim no tempo, a gente vai ter dois tipos de romance: o romance histórico e o romance indianista. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Quando a narrativa se passa ali no contexto do século XIX, no contexto do próprio romantismo e dos leitores, o critério de classificação vai se basear no espaço, no local em que as ações vão acontecer, tá? E aí a gente tem o romance regionalista e o romance urbano. Vamos entender agora esmiuçadamente cada um desses elementos. O romance regionalista é aquele que vai se passar em províncias e ou então em um ambiente rural. Isso aqui é um espaço em oposição ao espaço da corte, capital, Rio de Janeiro, que é o local onde se vai desenvolver a ação do romance urbano, tá? Então, eu vou classificar como regionalistas aquelas narrativas em que em nenhum momento a ação vai se passar no Rio de Janeiro. Vou classificar o romance como urbano quando a narrativa, pelo menos em parte, vai se desenvolver na corte e vai se desenvolver no Rio de Janeiro. Bem, os romances históricos e os romances indianistas, eles não vão ter o critério do espaço, tá? Não importa em que local eles acontecem, o que vai importar para a gente é uma outra coisa. O romance histórico, ele é protagonizado por um personagem branco. O romance indianista é protagonizado por um personagem indígena. Então, enquanto no espaço, para a gente chegar à classificação final, eu verifico qual é o local da ação, se é a corte ou não. Quando é a corte, romance urbano, que a gente também chama de romance de costumes. Quando não é a corte, romance regionalista. No caso romance histórico, eu vou verificar quem é o protagonista e qual é a etnia desse protagonista. Quando essa etnia é portuguesa brasileira, um romance histórico. Quando é um indígena de qualquer tribo, de qualquer nação indígena brasileira, aí a gente está dentro do romance indianista. Tudo bem? Tá bem aqui o gótico. O gótico não entra na classificação que a gente usa para organizar didaticamente os romances brasileiros. O gótico ele vai vir numa classificação por fora e a classificação vai ser essa mesma, romance gótico, tá? O que vai definir o gótico são outros elementos que não tem a ver com o tempo, que não tem a ver com o espaço, tá? É a ambientação, espaço não é necessariamente local, mas como esse ambiente é construído, tá? A ambientação gótica é aquela que está próxima do locus horrendus, de que a gente já falou antes, as ruínas, os cemitérios, os castelos, as mansões assustadoras, florestas escuras, tá? Se você for lembrar das narrativas de Noite na Taverna, nem no Brasil isso acontece. Então, não dá para a gente pensar em local urbano, local rural, local de corte ou de província, tá? A gente tem que pensar em ambientação de outra maneira, certo? Que é como esse cenário provoca sensações que são as que têm o efeito de horror nos personagens. E horror, gente, vamos entender aqui o que significa esse efeito de horror, tá? Porque muita gente pensa em horror apenas como medo, mas horror também pode estar no campo da angústia, da repulsa, da tensão e do nojo.
Então, a ambientação gótica se vale não apenas, mas também de espaços que provocam nas pessoas essas sensações. Pode ser um espaço que provoca medo, mas ele também só pode provocar angústia ou tensão. Você não chega a ter exatamente medo, mas não consegue relaxar naquele espaço, tá? Além do espaço, também provoca horror, e talvez principalmente provoque horror na narrativa gótica, as ações dos personagens e os conflitos que são desenvolvidos a partir delas. Então, que também provoca horror, ou principalmente provoca horror na narrativa gótica, é a quebra dos acordos morais básicos, os tabus. Então, aqueles acordos que a gente estabelece em sociedade que garantem uma ordem social, pelo menos mínima, para que as pessoas possam conviver, tá? O outro elemento é a ausência do sentido, a quebra da lógica, o ilogismo. Essas duas coisas podem estar atreladas, mas elas também podem estar em separado. Olha só, quais são os temas que a gente viu que são típicos da narrativa gótica? Os crimes, por exemplo, não é isso? Os crimes, eles não necessariamente têm quebra de lógica, mas eles costumam quebrar os acordos morais básicos. Então, a gente estabelece em sociedade leis, a gente estabelece proibições, e quando você quebra essas leis, quebra essas proibições, você tem uma quebra desse acordo moral, e dependendo do quão grave seja essa quebra, o efeito é o do horror. Um crime como assassinato, por exemplo, vai de encontro a um tabu, uma regra moral básica da sociedade, que é, para algumas religiões, inclusive, um lema, um mandamento divino, você não pode matar um outro ser humano, e aí quando essa barreira é transposta, a gente tem um elemento que provoca horror. Mas o sobrenatural, então, acontecimentos em que a gente tem assombrações, por exemplo, ou figuras fantásticas como um vampiro, um lobisomem, monstros podem aparecer na narrativa gótica, feiticeiros com poderes de invocar mortos, por exemplo, também podem aparecer nas narrativas góticas. Quando a gente tem essa quebra da lógica, não necessariamente a gente tem a quebra de um acordo moral básico, mas tem a quebra de o que define o mundo como conhecemos. Então, você se deparar com uma assombração, um fantasma, um espírito ou um monstro, ou qualquer outra forma de força sobrenatural, é você ir contra aquilo que é considerado possível no mundo. E o impossível, o ilógico, provoca horror, provoca medo, provoca angústia na gente, né? A loucura é outro elemento que é da quebra da lógica. Enfim, a loucura é essa ausência de lógica. Os comportamentos perversos são aquelas quebras dos acordos morais básicos, tá? Então, você agir de maneira excessivamente egoísta, não necessariamente isso vai constituir um crime, geralmente sim, mas não apenas. Por exemplo, lá naquele início do Noite na Taverna, tem um momento em que um dos personagens convoca os outros para continuar bebendo, se embriagando, festejando enquanto eles ainda estão vivos, apesar de do lado de fora haver na cidade em que eles estão, que a gente não sabe qual é, um grande surto de cólera e pessoas estarem morrendo, e você está escutando lá no espaço em que eles estão, daquela taverna, os parentes chorando os seus mortos, pranteando os seus mortos, e eles não estão ligando nem um pouco para isso. Ah, enquanto eu estou vivo eu vou beber. É um comportamento perverso porque tem um egocentrismo exacerbado. Não chega a ser um crime, mas é um acordo moral que é básico, e essa atitude é vista com horror, com repulsa, rejeitada pelas pessoas. Tudo bem? Então, quais são os conflitos das narrativas românticas, tá? Essencialmente, uma narrativa romântica tem o valor individual do seu protagonista, é um valor de ordem emocional, de ordem afetiva, que vai se contrapor, vai entrar em choque com exigências sociais. Então, vamos lá, por exemplo, pensar no caso de 5 minutos, tá? O valor individual, aquela paixão fulminante, exacerbada entre aqueles personagens, se contrapõe a uma exigência social de como é que
as pessoas devem proceder, como é que elas devem agir quando começam a se aproximar de um interesse amoroso e um interesse afetivo, tá? Num segundo momento daquela narrativa, o amor que se tem, que o protagonista narrador, que a gente não sabe o nome, tem pela sua Carlota, vai contra as exigências sociais de um comportamento que seja racional, comedido. Então, eu tô sabendo que a menina tá viajando e ela tá um dia na minha frente, mas ainda assim eu vou pegar um cavalo, fazer esse cavalo correr até morrer de exaustão, para tentar pegar um navio, aí não consigo, faço um homem pobre nadar, puxando um barco, porque eu quero chegar lá. Não é ele que puxa o barco, né? Então você tem exigências sociais de, meu filho, pense um pouco no que você está fazendo, olha como você está afetando as pessoas à sua volta, e o romântico, ele vai pelo valor individual. Isso pode ser muito positivo em certas narrativas, em outras a gente pode olhar com suspeição. No caso da narrativa gótica, a gente não olha com suspeição, a gente olha com horror, porque o personagem é tão egocêntrico e esses valores, essas satisfações afetivas são perversas. Então, assim, no caso ali do protagonista de 5 minutos, a gente é conduzido não para ter horror do que ele faz, mas a gente é conduzido para simpatizar com ele. Numa narrativa gótica, a gente vai ter um personagem com quem a gente simpatiza, que a gente sente empatia, a gente torce por ele, que geralmente é uma moça, com todas as características idealizadas da personagem romântica. E tem um antagonista, essa moça, que é esse personagem perverso e egocêntrico, por quem a gente vai sentir horror, de quem a gente vai sentir horror. Lá na história do Solfieri, por exemplo, essa moça seria a menina lá da história do caixão, que ele encontra no templo, e esse personagem que provoca o horror na gente, porque ele é movido por egocentrismo e perversão ou perversidade, é o próprio Solfieri que está contando a história. Tudo bem? Um outro elemento que vocês pediram para a gente revisar é como se caracterizam os personagens românticos. Bom, os personagens tradicionais, aqueles que vão estar nos romances históricos, indianistas, urbanos, regionalistas, são idealizados fisicamente e moralmente também, e eles agem com base nos sentimentos em busca de realização emocional. Essa é a caracterização básica dos personagens românticos tradicionais. Os personagens góticos, eles vão costumar ter 2 tipos, na verdade, de personagem, né? O protagonista, por quem a gente vai sentir angústia, medo, tensão, porque a gente não quer que coisas ruins aconteçam com aquele protagonista, aquele a quem a gente deveria se apegar, e através de quem a gente vai sentir também essas sensações do horror, e um antagonista a esse personagem. Geralmente, o protagonista é uma típica Final Girl dos filmes de terror, tá? Geralmente é uma moça, a aparência costuma ser de uma mulher pálida, de aparência frágil, bem corpórea, quase como se ela não tivesse corpo ali tão extremamente virginal e muito jovem. Esse é bem o conceito da Final Girl dos filmes de terror. O personagem por quem a gente vai sentir o horror, o antagonista, geralmente é um personagem masculino, egocêntrico e movido por sentimentos perversos. Bem que eu não entendi essa história de Final Girl. Isso é um termo que se cunhou para falar do protagonista que sobrevive no final de um filme de terror do tipo slasher, aquele em que tem um personagem que sai matando geral, geralmente jovens adolescentes, um grande grupo, uma matança horrível com armas que costumam ser bem exóticas e tal. Podem ser pessoas, esses serial killers, mas pode ser também uma entidade meio sobrenatural como o Jason do Sexta-feira 13 e o Freddy Krueger do Hora do Pesadelo. Historicamente, quando o filme slasher começou a se desenvolver e ganhar grande público, que foi ali no final dos anos 70, início dos anos 80, quem sempre sobrevivia no final era uma moça, por isso que é a garota final, a garota que sobrevive no final. Depois, nas continuações dessas franquias de slasher, houve personagens masculinos que sobreviveram, mas quando começou sempre como personagens femininas, elas tinham um perfil bem específico, aí o termo ficou Final Girl, tá?
é melhor te deixar um filme de terror explicar essa história de como é que é esse personagem que sobrevive ao final de um horror slasher e escute o que nos diz filme Pânico dos anos 90, produzido pelo Wes Craven, roteirizado pelo Wes Craven, que foi o cara que inventou o Freddy Krueger. É que há certas regras que devem ser cumpridas para poder sobreviver com êxito em final de terror. Por exemplo, número 1, você nunca pode fazer sexo. Um grande não, um grande não. Que delírio. Sexo é igual à morte, tudo bem? Número 2, ninguém pode beber nem usar drogas. E não é o fator pecado. O pecado é uma extensão da primeira regra. E número 3, nunca jamais, em nenhuma circunstância, diga volto logo, porque nunca vai Vou voltar. pegar outra cerveja, quer uma? Quero sim. Eu volto logo. Então, como vocês viram, se você vai ser um protagonista de uma história de terror que sobrevive no final, essa história sendo gótica ou sendo uma história já bem mais próxima da gente, nos anos 90, você tem que ser essa figura que não comete deslizes morais, tem que ser essa pessoa de aspecto virginal, de atitude virginal, que não comete deslizes morais, tá? Quem comete deslizes morais nessas histórias termina sendo punido com a morte, com um fim trágico, horroroso. Bom, a última coisa que vocês pediram para a gente revisar foi um esquema das narrativas do romantismo brasileiro. Então, para a gente fechar isso aqui, olha só, gente. De um lado, a gente vai ter os romances que vão ter essa classificação que a gente reviu hoje. Do outro, a gente tem Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que não entra nessa classificação por ser uma narrativa gótica, uma narrativa de influência ali do gótico. Também se diferencia essa obra das outras porque não é um romance, né? São contos conectados. Está dentro do que a gente espera mais ou menos de uma novela, né? Episódios que são separados, mas que terminam sendo unidos no fio condutor da narrativa, que é o fato desses personagens estarem todos numa taverna, bebendo e contando essas histórias macabras que eles pretensamente teriam vivido. Bom, essa narrativa de Noite na Taverna tem como característica principal um forte escapismo, tem essa coisa de você fugir da realidade com essas experiências macabras, as experiências horrorosas, é uma forma de você se desconectar ali do cotidiano comum. E de características góticas propriamente, a gente tem 3 que são as mais relevantes, né? As experiências macabras, os narradores egocêntricos, afinal, eles vão cometer um monte de crimes, eles não estão ligando nem um pouco, eles vão agir sempre de maneira muito egocêntrica, pensando nos próprios prazeres e realizações. E os crimes em associação ao sobrenatural naturalizado. Vamos lembrar que na história do Solfieri, vai, num primeiro momento, quando ele segue aquela forma de mulher branca e tal, ele vai construindo aquilo como se fosse uma história de fantasma, mas depois eles, não era um fantasma. Eu vi lá que a região na frente da cruz, onde eu vi ela se ajoelhar, estava com o mato amassado, então realmente alguém ficou ali. Aí, quando ele vai construir a história da menina, parece que é um morto voltando aos mortos. Ah, não, era catalepsia, tá? O sobrenatural é naturalizado, porque tem uma explicação racional para ele. Dos nossos romances propriamente ditos, os que entram naquela classificação, a gente vai destacar. No caso dos romances, o romance histórico e regionalista, gente, só realmente lembrar que esse daqui, o romance histórico, vai se caracterizar pelo tempo passado e o protagonismo branco, e que o romance regionalista pelo tempo presente e o espaço rural ou pelo menos provinciano. É bom você lembrar alguns exemplos dessas narrativas, às vezes os exames externos cobram isso. As Minas de Prata, de José de Alencar, é um dos romances históricos que a gente tem desse autor, o mais relevante aqui no Brasil. Dos regionalistas, a gente tem do José de Alencar, o Tio, e A Escravizada, do Bernardo de Guimarães, de que a gente falou bastante nos nossos encontros presenciais. Os romances indianistas e urbanos é o que termina sendo mais relevante para a gente, tá? Os romances indianistas são 3 que merecem destaques, o Guarani Iracema e o Birajara, de José de Alencar, e esses 2 especificamente, gente, o Guarani Iracema,
são narrativas em que a gente vê a submissão de uma etnia pelo amor. São índios que se tornam submissos a brancos porque amam esses protagonistas. No caso de O Guarani, é o índio Peri, que se apaixona pela sua Cecília, que ele vai chamar de Ceci. E no caso de Iracema, é Iracema, que para muita gente é um anagrama de América, né? A palavra América com as letras em posição trocada, que vai se apaixonar por Martim. O Martim é um personagem histórico, não esqueçam disso. O Birajara não entra nessa ideia da submissão da etnia pelo amor, porque o protagonista ele não convive com nenhuma pessoa branca, só tem índio nessa história do Ubirajara, tá? Todos os personagens são indígenas, é a história que se passa antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Os romances urbanos, a gente vai ter, de José de Alencar, 5 Minutos, Lucília, Senhora, a gente já fez um destaque grande ali das obras de Alencar, vamos dar uma revisão. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, o primeiro que fez grande sucesso aqui no Brasil, e um elemento que se destaca é o Memórias de um Sargento de Milícias, porque é um romance diferentão. Ele tem características picarescas e características pré-realistas que fazem com que ele seja diferente ali dos romances românticos, dos romances urbanos do romantismo. Para saber mais sobre Memórias de um Sargento de Milícias, vai lá no vídeo que eu indiquei para vocês desse romance, tá bom? Um beijo e até mais.